Nossa tarefa, quando a gente faz uma intervenção em gestão da complexidade, é responder 3 perguntas. Primeiro, o que não fazer. Segundo, o que fazer. E terceiro, por onde começar. Como você tem uma metodologia muito potente, robusta e essencial, você vai direto nesses pontos. Qual que é a base do que a gente faz aí? Quando nós olhamos para uma organização, nós olhamos, na verdade, para uma hierarquia de desafios e tarefas que são delegadas do topo da organização para baixo. Podemos dizer que uma empresa é uma hierarquia de responsabilidades delegadas. Ou seja, o dono da empresa tem a maior responsabilidade e ele vai delegando responsabilidades para a cascata de pessoas que estão abaixo dele. E essas pessoas vão resolvendo esses problemas e a empresa sobrevive de resolver problemas e servir outras pessoas. Na hierarquização dessas tarefas, nós temos que levar em conta a capacidade das pessoas de resolver os problemas em questão. Se nós não levamos em conta isso, o que acaba acontecendo é simples. Se eu delego uma tarefa para uma pessoa que eu sei que é incompetente para resolvê-la, eu não deleguei ela, eu delarguei ela. E esse é um problema comum dentro das organizações. É que uma pessoa que funda um negócio, por exemplo, tem outros auxiliares dele, mas ele às vezes delega tarefas só para descobrir depois que essas tarefas ou não foram feitas, ou foram feitas aquém da qualidade necessária, ou depois do prazo exigido, ou etc. Ou errado mesmo. E nesse processo de organizar as pessoas e as tarefas, eu estudei 2 ou 3 compêndios dessa grossura de gestão empresarial, né? Principalmente teoria geral da administração, gestão de pessoas, etc. E lá o que eu vi um monte de coisas, mas nada que me desse uma espinha clara, um eixo, uma espinha de peixe, um processo essencial e simples, fazia uma gestão ser eficiente. Então fala assim muitos conceitos, mas todos eles soltos, como se fosse assim, estou falando dos efeitos, mas não estou falando do essencial. Quando eu fui estudar isso, eu me deparei com um problema seríssimo, que é como é que a gente definia a complexidade de uma tarefa. E o melhor teórico que eu encontrei definiu isso de uma maneira muito inteligente e elegante. Ele diz o seguinte: o tempo que uma pessoa fica responsável por uma tarefa determina o nível de confiança que eu deposito no trabalho dele. Se ele fica com uma tarefa por conta dele por um tempo maior, significa que eu confio mais nele. E, ao mesmo tempo, esse cara estabeleceu que esse maior tempo de duração da tarefa implica numa complexidade maior da tarefa. Pode dizer, toda tarefa mais longa ela é mais complexa, mas nem toda tarefa curta é simples. Tá? Então, podemos dizer que simplesmente por alongar uma tarefa, você vai aumentando a complexidade dessa tarefa. Se as pessoas que estão nos ouvindo talvez não concordem, eu vou dar um exemplo. Pega uma tarefa simples, por exemplo, fechar o caixa da padaria. Todo dia. Você vai lá e fecha o caixa da padaria. Não precisa ser nem Bill Gates para poder fazer isso. Tá? Não precisa ser nenhum gênio. Mas se você deixar fechar o caixa da padaria no final do ano, aí você precisa de contratar uma consultoria americana com todos os computadores da NASA, etc., para poder descobrir onde é que dá a diferença do caixa. Vai ser difícil demais. Fica uma tarefa impossível. Fica complexo. Esse cara viu que quando nós temos tarefas mais longas, a complexidade vai subindo. E ele viu que nem todo mundo consegue lidar, que significa que as pessoas têm complexidades diferentes e capacidades de solução de problemas diferentes entre si. Isso é claro, nós todos percebemos isso, mas o problema é que ninguém nos deu uma régua, uma tabela que nos permita medir isso. E esse cara criou um método inicialmente muito complexo. Eu fui para o Canadá e fui muito tempo para poder aprender a fazer edições segundo o método dele. Depois eu fui na Argentina também, fiquei um bom tempo. Me empreguei numa consultoria internacional que trabalhava na Argentina e no Chile para poder aprender. E quando eu aprendi isso, eu falei assim, esse negócio é muito complicado. Desse jeito que eles fazem aqui é muito complicado. E aí quando eu juntei com o meu sócio, lá uns 10 anos atrás, eu já vinha trabalhando num método de simplificar isso. E eu reduzir isso a um processo essencial bem simples. Com isso eu adquiri uma metodologia para dizer o que as pessoas não dão conta de fazer. É estranho dizer isso, porque isso é importante, tá? Mas eu costumo dizer que a minha consultoria começa dizendo o que é que esse cara não vai fazer, né? Quando eu consigo evitar que o cara faça um monte de bobagem de saída, a vida dele já melhora pra caramba pra frente. A maioria das pessoas, quando vai empreender ou quer resolver uma questão, quer melhorar de vida, elas começam olhando para o que vai dar certo. E eu, na verdade, acho que elas têm que começar pelo oposto. Você começa pelo que vai dar errado. Porque se você evitar uns problemas aqui de saída, você já aumenta demais a sua chance de ter sucesso na frente. E o que eu aprendi foi, então, como é que a gente não piora a situação. A gestão da complexidade, então, ela permite a você alinhar a complexidade do desafio, da tarefa, com o nível de capacidade que você tem nesse momento. E se não está alinhado,
montar um jeito, né, um plano de ação para poder que isso chegue a ficar alinhado e você consiga, de fato, estar à altura do desafio que você tem na sua vida e a sua organização também tem os elementos para enfrentar isso corretamente. A maior parte das vezes que a gente chega numa organização, se nós somos chamados como consultores, é porque isso não está alinhado. Se tivesse alinhado, eles não chamavam a gente lá. Tá certo? Então, eles têm problemas nesse encaixe, nesse equilíbrio, nesse ajuste. E o que nós ajudamos a fazer é, de maneira muito rápida, identificar onde é que estão desalinhadas essas coisas. Basicamente, por que isso é tão rápido? Porque, primeiro, eu estou trabalhando com uma variável que as pessoas normalmente não olham, que é a cognição, entendida como a capacidade de resolver problemas, né, das pessoas. E se eu identifico que a tarefa da pessoa, eu tenho uma tabela para isso, a complexidade dessa pessoa está no nível de desenvolver eficiência, que a gente chama que é o nível 3, e a própria pessoa está no nível abaixo, que é o nível 2, ela é capaz de enxergar a causalidade, mas não é capaz de resolver processos e fluxos, então eu já sei que naquela cadeira ali eu tenho um problema. É só eu olhar em volta que eu vou ver esses problemas imediatamente e eu já sei a natureza do problema. Então, com essa régua, nós começamos a medir e com essa medição nós temos uma clareza que nos permite identificar com muita facilidade e rapidez o que está acontecendo. Galileu Galilei dizia que sem medição não existe ciência. Então, o grande problema das organizações, quando elas enfrentam dificuldades, é que falta régua, vamos dizer assim. Ou tem régua que está medindo efeito e não causa. Como nós nos preocupamos em medir causas, então isso facilita tremendamente enxergar o núcleo da questão. Um modelo que eu trouxe de Israel, né? Esse elemento é um modelo muito legal, ele baseia-se na existência de fluxos dentro da organização, e como existem fluxos, o que acaba acontecendo é que sempre que existe um gargalo, aquele gargalo tem certas propriedades, né? Então isso nos identificar com muita rapidez onde está provavelmente o gargalo do negócio, e a intervenção sobre o gargalo produz um impacto muito, muito grande, né? Eu costumo dizer que a nossa tarefa, quando a gente faz uma intervenção em gestão da complexidade, é responder 3 perguntas. Primeiro, o que não fazer. Segundo, o que fazer. E terceiro, por onde começar. E isso, quando você tem uma metodologia muito potente, robusta e essencial, você vai direto nesses pontos, sem se preocupar muito com o corolário de detalhes, porque, na verdade, o dono do negócio ou a pessoa que está na sua frente tem as outras informações todas, te garanto que ele tem. Uma vez identificada essa espinha dorsal, ele próprio te ajuda a pôr os enfeites de Natal da árvore dele, e aí você completa rapidamente a imagem, vamos dizer assim, a fotografia da situação, e desenvolve a 4 mãos, junto com o dono do problema, a solução que ele precisa resolver na questão. Então é muito simples, muito rápido, muito direto ao ponto.